Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos ver profecias bíblicas que estão se cumprindo nos dias de hoje. Vamos conhecer uma árvore dos tempos de Jesus que voltou à vida e falar da profecia dos ossos secos de Ezequiel. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Para entendermos como as profecias estão se cumprindo nos nossos dias, temos que voltar ao passado. Nos tempos bíblicos, a terra de Israel era maravilhosa. Havia muita agricultura. A maior parte do povo de Israel vivia aqui, na sua terra. Tinham construções colossais. E, inclusive, tinha um período auge dos reis de Israel há 3.000 anos atrás, com o rei Davi e o rei Salomão. Mas tudo vai mudar há 2.000 anos atrás. E por isso nós estamos aqui hoje nas ruínas de Massada para contar o final da época de Israel. Massada é um dos locais mais impressionantes e importantes da história de Israel. Aqui é literalmente o começo do fim. Mas vamos começar a história um pouco antes. Os romanos, há um pouco mais de 2.000 anos atrás, conquistam Israel e vão chamar ela de Província Judéia, a província Judéia. E eles vão começar a oprimir a província e os judeus que viviam aqui, com impostos, com uma opressão religiosa muito grande e influenciar em tudo no dia a dia da população. E a população vai se cansar e dizer: nós queremos ser livres como éramos na época do rei Davi e do rei Salomão. E se declara uma grande rebelião, chamada a Grande Rebelião Judaica. Infelizmente, essa rebelião vai ser encontrada com uma guerra muito grande por parte dos romanos. Os romanos vão destruir cidade após cidade, do norte ao sul de Israel. Eles mataram, escravizaram e expulsaram a maior parte da população. E os últimos judeus livres vão se encontrar onde? Aqui em Massada. E o que aconteceu com os últimos judeus livres da terra de Israel? Eles eram mais ou menos 1.000 pessoas. Eles estavam todos aqui em cima da montanha de Massada. Com certeza foi um momento muito difícil para eles. Eles representavam a última liberdade, a última esperança de todo o povo de Israel. Mas os romanos não iam permitir que nenhum judeu continuasse livre. E o que eles vão fazer é construir aqui em volta da montanha bases militares romanas. E eles se preparam para atacar a montanha. Eles constroem um projeto gigantesco, uma rampa que sobe até aqui em cima. E eles realmente sobem até Massada para pegar, matar e escravizar esses últimos judeus. Mas quando eles chegam aqui em cima, o que eles encontram é uma grande surpresa. Eles descobrem que esses últimos 1.000 judeus decidiram tirar as suas próprias vidas e não se entregarem aos romanos. Nós sabemos disso também por causa das palavras que ficaram imortalizadas no livro de Flávio Joséfos. Vamos agora ouvir as palavras de Eleazar ben Yair, o chefe da rebelião, e o que foi feito aqui em Massada. Desde que nós, há muito, resolvemos não nos tornar escravos dos romanos e de ninguém mais a não ser do Criador. Por isso, quero dizer que os romanos nos mantiveram sob o seu poder enquanto estávamos vivos. Fomos os primeiros a revoltar-nos contra eles e somos os últimos a lutar contra eles. Não posso deixar de considerar isto como um favor que Deus nos concedeu, que ainda está em nosso poder morrer corajosamente
num estado de liberdade, o que não ocorreu com outros que foram conquistados de surpresa. Ainda podemos morrer de maneira gloriosa juntos, ao lado de nossos queridos amigos. Deixemos nossas esposas falecerem antes que sofram qualquer tipo de abuso, e nossas crianças antes que experimentem a escravidão. E depois de matá-los, vamos conceder esta glória mutualmente um sobre os outros, em liberdade, como um excelente monumento funerário para nós. Mas primeiro, vamos destruir nosso dinheiro e a fortaleza pelo fogo, pois tenho plena certeza de que este será um golpe terrível para os romanos. Eles não conseguirão agarrar nossos corpos nem a nossa riqueza. Vamos nos desfazer de tudo, exceto de nossas provisões e comida, pois eles serão testemunhas, quando estivermos mortos, de que não fomos vencidos pela necessidade, mas segundo a nossa resolução original, a de que preferimos a morte à escravidão. E vejam que impressionante, justamente nesses depósitos de comida que não foram queimados, começa o cumprimento da nossa profecia bíblica. As pessoas daquela época não sabiam, mas o papel deles foi fundamental para a história de Israel. E para nos ajudar a entender melhor como tudo isso está acontecendo, nós vamos nos encontrar com um amigo aqui do canal, o Shlomi Lubiton. Então, pessoal, se vocês estão tão ansiosos para conhecer essa história como eu, vamos lá! Shalom, Shlomi! Oi, obrigado. Pessoal, todo mundo aqui dê Shalom, dê um grande oi pro Shlomi, que está aqui de novo no canal hoje. Nós estamos aqui nos depósitos de comida. Aqui os rebeldes colocaram literalmente toneladas de comida para se preparar para a batalha e para a guerra que realmente aconteceu. O que aconteceu nesse lugar? אז למעשה, מה שקרה, המורדים הרסו פה את כל מצדה, הרסו את כל האזור הזה, והם השאירו רק את המחסנים של האוכל שלמים, כי הם רצו להגיד ולהוכיח שהם לא מתו פה מרעב, שהיה להם שפע, והם לא היה חסר להם שום דבר. E quando se escavou aqui, quando os arqueólogos chegaram aqui, o que se encontrou dentro desse depósito? אז מצאו פה כמה דברים מאוד מעניינים וחשובים, מצאו פה קדים שלמים עם יין, קדים שלמים עם שמן זית, ומה שיותר חשוב, מצאו פה קד עם תמרים, והתמרים זה השפע של האזור הזה, זה מה שהצליח להחזיק אותם, והתמרים קושרים אותנו לאחר כך. Então, pessoal, ele já começou aqui a falar das tâmaras que realmente estão ligadas à nossa profecia, e as tâmaras realmente estão ligadas muitas vezes à Bíblia. Uma das vezes que eu mais acho bonito é que a terra de Israel está escrito que ela mana leite e mel. O leite, pessoal, não é de vaca, é leite de cabra, e o mel é mel de? Tâmara. Tâmaras, exatamente. As tâmaras naquela época eram tão doces e tão gostosas e eram parte tão importante da alimentação das pessoas. Os salmistas mesmo falam das tâmaras da terra de Israel, mas infelizmente essas tâmaras foram extintas. Então as tâmaras que a gente come hoje em dia em Israel não são as mesmas que tinham nos tempos de Jesus. E aqui, quando fizeram escavações arqueológicas, eles acharam esse jarro com essas sementes de tâmaras daquela época e, sem dúvida nenhuma, os arqueólogos ficaram maravilhados. O Shlomi, inclusive, ele acompanha muitos grupos de arqueólogos aqui na região e nos conta um pouco para onde tu leva esses arqueólogos. אז למעשה אני מוביל חוקרים ומוריד אותם לתוך מערות. המורדים או ידוע שהסתתרו הרבה בתוך מערות, וזה לא משהו שהוא חדש, כי אנחנו מכירים את זה גם מתקופת דוד המלך, ואנחנו מכירים את זה אפילו מתקופות אחרות שהסתתרו והתחבאו במערות, ואפילו החביאו את האוצרות שלהם בתוך המערות. Então, as cavernas foram muito usadas aqui na região pelos rebeldes, então Massada é o centro dos rebeldes, mas tinham muitos aqui pela região. Eles nos vão deixar muitos restos arqueológicos, entre eles essas tâmaras secas e também pergaminhos nos restos da sinagoga, que é para lá que nós estamos indo.
Uau, é realmente impressionante estar numa sinagoga de quase 2.000 anos. E aqui se acharam muitos achados arqueológicos. O que principalmente se achou aqui? אז למעשה מה שהכי מיוחד מצאו פה מגילות, ובין המגילות מצאו את הנבואה של יחזקאל, נבואה 37, שמדברת על חזון העצמות היבשות. Vejam como a história se conecta. De todos os pergaminhos que esses rebeldes podiam trazer para cá, eles trouxeram justamente o Vale dos Ossos Secos. E se achou outros pergaminhos, mas os outros não eram tão importantes, não estavam preservados. Justamente o que se preservou é o Vale dos Ossos Secos, que a gente já vai conectar com as tâmaras. E vamos agora ouvir a profecia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E realmente a terra de Israel ficou como um vale de ossos secos, depois da matança feita pelos romanos. E essas tâmaras secas que estão ligadas à profecia dos ossos secos, onde elas se encontram hoje em dia? אז למעשה התמרים היבשים נמצאים בקטורה. זה נסיעה של 2.5 מכאן, ליד אילת. Pessoal, vai ser bastante estrada no dia de hoje, mas vai valer a pena, mesmo nesse sol de mais de 40 graus. Vai valer a pena, então obrigado, Shlomi. Obrigado, obrigado. E vamos lá? Vamos. Vamos começar. Então, os arqueólogos, a partir de 1965, começaram a encontrar essas sementes de tâmara, o que é fantástico, mas não tinham muito o que fazer com isso. Eles pegaram e colocaram em depósitos da Universidade de Bar-Ilan, bem longe daqui, e essas sementes ficaram 40 anos nos depósitos, paradas em uma caixa, lá catalogadas, mas paradas num depósito, e depois de 40 anos, algumas pessoas começaram a ter ideias. Pessoas que conheciam a Bíblia e que conheciam as profecias bíblicas, incluindo a profecia dos ossos secos, que de todo seco, de toda morte, de toda destruição voltaria a ter vida. E eles começaram a ter uma ideia louca, ou que pelo menos a maior parte das pessoas na época acharam que seria uma ideia louca, de pegar essas sementes e tentar fazê-las brotarem. Então eles pegaram as sementes da universidade e trouxeram para cá, para o meio do deserto, e tentaram fazer elas crescerem. E agora o que a gente vai fazer juntos é ir e ver se realmente eles conseguiram fazer alguma coisa com essas sementes depois de 2.000 anos. Vamos lá? Vamos. וואו, וואו, איזו התרגשות. זה העץ שצמח מהגלין בין 2000 שנה. צדיק התמר יפרח. מה רבו מעשיך השם?
לקחו משהו שהוא מת כבר, שהוא היה כלום, יבש, ויצרו ממנו חיים, הפיחו bו חיים, הכניסו לדבר הזה חיים, ויצרו מזה דבר חדש. Realmente incrível. A gente está na frente de um milagre, uma semente de 2000 anos encontrada no meio do deserto. Ninguém, nem os próprios arqueólogos colocavam fé que isso aqui poderia um dia nascer. Eles conseguiram pegar essas sementes e de todas as sementes, uma eles conseguiram fazer brotar e se transformou nessa árvore gigantesca que a gente está vendo aqui. Sim. Só tem um problema. Em 2005, quando eles plantaram a árvore, eles não sabiam se ela seria macho ou fêmea. As tâmaras são sempre ou um ou outro. Então eles plantaram torcendo que seria fêmea, porque só as fêmeas dão frutos. E eles plantaram em 2005 e finalmente em 2011, quando a árvore já estava grande, ela começou a florescer e aí eles descobriram que a árvore era Macho. macho. Exatamente, chamaram ele de Matusalém. Mas isso quer dizer que eles conseguiram trazer à vida uma árvore de 2000 anos, mas por ser macho e ter só uma, eles não conseguiram trazer frutos. Ou pelo menos não ainda, a gente vai continuar a história. Sim. Mas antes de a gente continuar a história, eu quero me encontrar com a Elaine, que é quem é a criadora de todo esse projeto e que ela começou a fazer tudo isso acontecer, literalmente a mãe do Matusalém, se pode dizer. Nós estamos agora com a Elaine Soloway, a criadora desse projeto fantástico, e ela vai nos contar um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo aqui. Elaine, please tell us how the idea to sprout 2,000 years old seed became to. Actually, it was not my idea at all. It was the idea of Sarah Salone, Dr. Sarah Salone from Hadassah. She had read an article where a lotus seed had been sprouted after 1,500 years. And she said, why shouldn't we try some of our seeds? So she got me some seeds. I planted them and one came up. He's right here. He's a big boy now. His name is Methuselah. Então, Matusalém quer dizer ele que viveu 969 anos na Bíblia, que é o avô de Noé. É uma boa homenagem realmente a Matusalém. But he turned out to be a boy. Então, eles plantaram em 2005, só uma semente nasceu, e aí só em 2011, quando começou a florescer, eles descobriram ser um menino ou uma menina, e descobriram justamente que Matusalém era um menino e que não podia dar frutos. So you had one 2,000-year-old tree and could not give fruits. Yes. So what you did? We actually looked for more seeds. Sarah found a very nice fellow who had been working very, very closely with the cave system in the Dead Sea area, and he gave her the ability to run through all his collections of seeds, and she picked 40 perfect seeds for me. And from them, we've got several more trees, and 2 of them turned out to be female. So you have in total 7 trees? Yes. Então, pessoal, eles têm aqui 7 árvores, então não é um fenômeno isolado de uma árvore que renasceu, e se são 7 árvores que renasceram, 2 delas são fêmeas, a gente já vai ver uma delas daqui um pouquinho e conhecer um pouco mais. E a Elaine, vendo o sucesso desse projeto, eles pegaram sementes muito antigas, sementes milenares de outras regiões e eles tentaram plantar aqui. So the seeds from other areas that you tried to propagate him, what happened? Nothing. 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 They're totally dry and dead, and I can't do anything with them at all. How many ones you tried from other areas? I've tried all kinds of seeds. I've tried wheat. I've tried grapes. I've tried barley. Dozens or hundreds of seeds? Hundreds of them. Wow. Nothing has come up. Então, pessoal, vejam, centenas de sementes e nada, e vejam o sucesso aqui justamente das tâmaras que estão voltando à vida. A gente vê realmente que tem alguma coisa especial aqui. I really do believe that the Dead Sea is a special area. I believe it too. Então, pessoal, tem coisas maravilhosas aqui em Israel que ainda são desconhecidas. Aqui o projeto da Elaine é realmente um projeto que vale a pena vir conhecer e ver o inicinho dessa profecia se cumprindo.
Mas o que isso tudo tem a ver com a profecia do Vale dos Ossos Secos, que está em Ezequiel 37? A profecia nos fala de um vale seco, cheio de ossos e nenhuma vida. E esse vale, devagarinho, volta à vida. Ezequiel, há 2.600 anos atrás, profetiza sobre isso. E realmente, a terra de Israel vai ser abandonada. No ano 70 depois de Cristo, os romanos destroem Israel, destroem a agricultura. Israel vai ficar abandonada. As tâmaras que então se comiam vão ser inclusive extintas. A maior parte do povo de Israel vai ser enviado ao exílio e vai sofrer muito no exílio. Alguém que pegasse e lesse essa profecia na maior parte dos últimos 2.000 anos não teria como acreditar que isso realmente se transformaria em realidade. Tinham governos aqui anti-judaicos que não permitiam a imigração. Israel tinha doenças, tinha pântanos, tinha desertos, não tinha vida, não tinha agricultura. Realmente Israel era uma terra que as pessoas olhavam e diziam como essa terra pode ser abençoada. Isso aqui é um vale de ossos secos. Tudo começa a mudar em 1948, quando Israel declara a sua independência e começa o Kibbutz Galuyot. Os judeus, o povo de Israel que estava espalhado pelo mundo todo, começa a voltar. Isso por si só já é uma profecia. Deus promete trazer de volta seu povo dos confins da terra. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria e do Egito, e de Patros e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate e das ilhas do mar. E levantará um estande entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. O deserto em Israel começa a florescer, como vocês estão vendo aqui, e também isso é uma profecia. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. E a Bíblia nos fala que a terra de Israel, ela mana leite e mel. E as profecias não podem estar completas sem a terra ter leite e mel. O leite naquela época era de cabra. E nós temos cabras em Israel até os dias de hoje. Mas o mel não é mel de abelha, e sim é mel de tâmaras. Porque as tâmaras nos tempos de Jesus, elas eram doces como mel. E por isso, quando a gente chega aqui e pensa no cumprimento das profecias, nós precisamos do mel da Bíblia, das tâmaras de 2.000 anos atrás. E eles realmente conseguiram fazer uma árvore de 2.000 anos voltar à vida. Mas a gente precisa de mais de uma. Nós precisamos das tamareiras fêmeas para que a gente possa ter os frutos. E eles conseguiram, em 2014, plantar novas sementes e criar mais tamareiras. E a gente vai ver elas logo aqui. Venham comigo. אז למעשה לקחו את האבקה ממתושלח והביקו את חנה, וככה הם הצליחו ליצור פירות. בשנת 2020, פעם ראשונה שחנה נותנת פרי, ומאז כל שנה היא נותנת פרי, ויותר ויותר פרי. Vejam quão novo, quão recente é esse fenômeno. 2020. Quer dizer, a terra que mana leite e mel voltou a partir do ano de 2020 a manar realmente mel. No início pouquinho e cada vez mais. No primeiro ano foram só 110 tâmaras. Agora tem mais, mas ainda assim a quantidade é limitada. E se eu posso ser bem sincera com vocês, o meu sonho é provar uma dessas tâmaras. Quer dizer, provar o mesmo que quem escreveu os Salmos, que o rei Davi, quando escreve os Salmos, ele fala do mel das tâmaras. Eu realmente quero tentar provar. Eu sei que no laboratório da Elaine
Tem. Eu não sei se ela vai deixar a gente provar ou não, mas realmente eu quero. E mesmo se eu não conseguir, só de estar aqui, de estar no local, podendo ver o cumprimento dessa profecia bíblica é emocionante, mas vamos juntos agora para o laboratório. Claro, vamos. Vamos. Pessoal, a gente está agora no laboratório aqui da Elaine. Vocês podem ver todos os equipamentos e ela acabou de ir para a geladeira e ela trouxe um saquinho. What we have here? We have Methuselah's date from this year. Então, pessoal, são as tâmaras desse ano. They're the seeds of the fruits of the 2,000 years old. Yes. Methuselah pollinated Hana, which is our tree here, and we have these lovely dates now. Então, pessoal, são literalmente os frutos de Matusalém com Ana. Can I try one? Yes, please. And we need the pits. A gente vai devolver a semente, porque aqui, pessoal, cada uma dessas é realmente um tesouro. Então... Sure, try. They taste like honey. Yes. Elas têm gosto de mel. Justamente, a terra de Israel mana leite e mel. E agora, provando as tâmaras de 2.000 anos atrás, a gente entende. Deixa eu guardar aqui a sementinha para ela, que nem ela pediu. Yes. This is back, Thank you devolução. very much. Thank you. Então, pessoal, aqui só isso aqui realmente eu posso comer, porque são contadinhas, mas... It's amazing. I'm very glad they tasted good. Depois de tanto trabalho, realmente eu tô feliz que elas tenham esse gosto maravilhoso. But thank you for letting me literally taste history. You're welcome very much. Então, eles vão ter a venda também aqui, daqui nos próximos anos, eles vão ter as caixinhas aqui com algumas tâmaras à venda. Mas aqui a gente tá tendo de primeira mão. E se Deus quiser, Ana, Matusalém, essas são as primeiras tâmaras. Se Deus quiser, eles vão conseguir multiplicar, frutificar e multiplicá-las realmente. So, thank you very much. You're very welcome. E agora eu tô na frente de Adão, o nome de uma dessas 6 árvores milenares que voltou à vida. Literalmente árvores que eram dos tempos de Jesus e algumas inclusive um pouco anteriores que voltaram à vida. E por isso eu quero falar com vocês sobre a profecia do Vale dos Ossos Secos. Quando se encontrou o pergaminho do Vale dos Ossos Secos em Massada, bem próximo se acharam essas sementes. E essas sementes começaram a voltar à vida. E não só essas sementes, Israel toda, durante 1.900 anos, do momento da destruição de Massada até os tempos modernos, Israel estava destruída e desolada, e os judeus espalhados pelo mundo. E desde então, tanta coisa mudou. O povo começou a voltar à sua terra, o deserto florescer, a terra voltou a manar o mel dos tempos bíblicos. E na minha opinião, o Vale dos Ossos Secos também começou a renascer. E vejam quanta vida e quanta maravilha tem nos dias de hoje em Israel. Sem dúvida nenhuma, nós vivemos em um período muito privilegiado da história. Durante milhares de anos, o povo de Israel olhava para Jerusalém e para Israel por nada que tinha aqui e orava, Lashaná Ba'ab Yerushalayim, no ano que vem em Jerusalém. Eles oravam e choravam por uma terra desolada. E depois de tanto sofrimento, depois que o povo de Israel passou por tanta coisa, tantas perseguições, o Holocausto, a expulsão dos judeus da Espanha, de Portugal e tantos outros eventos, finalmente o povo voltou à sua terra. E os ossos que estavam secos voltaram a ter vida. E por isso eu me sinto muito privilegiada hoje de estar aqui nesse dia contando essa história para vocês. E eu quero agradecer de todo o coração Shlomi, que veio com a gente, que nos trouxe até tão longe. Então, muito, muito obrigada, Shlomi. Obrigada. E o que eu quero fazer agora é convidar vocês a seguirem também o Shlomi nas redes sociais. Como o pessoal te encontra? Conta para eles. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכולם על האהבה, אבל אפשר למצוא אותי באינסטגרם, חבל ארץ, טיולי סנפלינג, אני אשים את האתר, אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק, חבל ארץ, טיולי סנפלינג. תבואו לטייל איתי, יש לנו טיולים מיוחדים במדבר, טיולים בים המלח, טיולים שמראים את הדגים, שמראים ארץ ישראל אחרת.
תבואו, יהיה כיף איתנו. Eu quero agradecer a ti, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu e quem gostou, pessoal, e querem mais vídeos como esses, mostrando Israel a fundo e as suas profecias, a gente pede, deixem aqui o like porque ajuda muito ao canal e quem não é inscrito também, aproveita e se inscreve aqui. Obrigada, Shlomi. Querida, obrigada. Obrigada a todo mundo. Um beijo e até a próxima.